Boa noite, pessoal, paz seja com todos, amém? Estamos aqui de novo, mais uma vez, para mais uma live, para mais um período de conhecimento da Palavra do Senhor. E a gente falou que ia falar sobre os improváveis nessa semana. Eu quero dar um tempinho para você compartilhar essa live, compartilhe aí com seus amigos, colegas, com seus contatos, coloca aí, vamos aprender juntos um pouquinho sobre a Palavra do Senhor nessa noite. Nossa live é breve, nossa live é rápida, mas cheia de conhecimento para a sua vida, para que você possa usar esse conhecimento na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com seus familiares e sempre fazendo as coisas segundo o coração do Senhor, segundo a vontade do Pai. Vamos aprender mais um pouquinho nessa noite. É um prazer te ter aqui, é um prazer ter você acompanhando os nossos conteúdos. Quero te convidar a estar seguindo, as nossas redes sociais. Você entra em qualquer rede social aí, você vai digitar lá o @pr.rogérioávila. Tem bastante conteúdo lá, coisas que o Senhor tem proporcionado ao nosso coração, tem colocado no nosso coração para que a gente possa passar adiante. E é isso que a gente tem feito. A gente tem falado as coisas do Senhor. Queridos, hoje nós vamos falar sobre os improváveis, vamos começar essa série aí, e hoje eu quero trazer um dos apóstolos. Eu vou até começar esses improváveis pelos apóstolos que o Senhor escolheu, os 12. Nós vamos estar falando um pouco sobre eles, cada dia falando um pouquinho de um, e hoje eu gostaria de falar sobre André. André me chama muita atenção quando a gente começa a perceber a importância dele no meio dos 12. E a gente começa a entender o chamado de Deus para cada um de nós. Que nem todos somos chamados para holofortes. Nem todos somos chamados para estarmos à frente. Mas todos somos chamados. E isso a gente tem que colocar no nosso coração. Eu fui chamado. Eu fui escolhido. Mas para quê? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou dessa forma? E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje com a história de André. André, queridos, ele foi um pescador. Às vezes você ainda não conhece um pouco a história de André. Eu sei que alguns já conhecem, já ouviram falar, já pesquisaram, talvez já até pregaram sobre André. E André foi um pescador, ele era irmão de Pedro. Sendo irmão de Pedro ali, ele foi o primeiro a manifestar sobre Cristo a Pedro. Quem que foi André, pastor? Então, André ele foi um pescador, irmão de Pedro, mas diferente, bem diferente do irmão. Ele era mais quieto, era mais discreto. A gente vê isso segundo as Escrituras, conforme você vai estudando a palavra do Senhor. Antes de Jesus, André seguia João Batista. E foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como Messias. Esse foi André. André não era famoso, não era eloquente, e a Bíblia fala pouco sobre ele. Mas o pouco que fala já diz muito. A gente vê um pouco sobre André em João capítulo 1, o verso 40 e 42. Ele tinha um coração também que compartilhava. E às vezes nos falta isso hoje. Um coração que compartilha. Pastor, o que é um coração que compartilha? Um coração que compartilha é aquele que não aceita ficar com a bênção só para ele. André, quando ele conhece Jesus, quando ele reconhece ali o Messias, ele sai correndo atrás do irmão dele. Jesus, depois de encontrar Jesus, ele fez algo que poucos fariam. Ele foi atrás do irmão Pedro. Será que quando a gente recebe a nossa bênção, a gente vai atrás do nosso irmão? Será que a gente tem feito como André aqui? A gente tem ido passar as boas notícias ao nosso irmão? Às vezes nos falta isso, queridos, e a gente precisa aprender essa lição com André. André, ele era um homem que compartilhava
ele compartilhava aquilo que ele ganhava, aquilo que vinha sobre a vida dele. Então Jesus veio sobre a vida dele, ele já foi correndo compartilhar com o irmão. Eu achei o Messias, eu achei o Messias. Ele disse, achamos o Messias. Ele não guardou só para ele, ele indicou o caminho. João 1, 41 e 42. Ele mostrou o caminho, ele está ali, ó, ele está ali. Vamos lá ver o Messias. Quantas vezes nós temos nos calado diante das pessoas que precisam ouvir também falar do Messias, precisam ouvir também falar do Salvador. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ter esse coração que compartilha as boas novas. Nós não somos chamados para ser uma represa, a bênção vir e ficar na gente. Nós somos chamados para ser um rio. E o rio, ele corre, a água corre, a água não fica parada. A água, ela vai e desce no rio, no leito do rio, e vai abençoando mais pessoas. E é assim que nós devemos ser. André também, quando você vai lendo a história de Jesus ali, você vai ver que André está sempre nos bastidores. Quem estava com Jesus era Pedro, Tiago, João. André estava ali nos bastidores, mas André estava acompanhando. André não deixava de fazer nada ali. Pelo contrário, André fez muitas coisas importantes e até citadas na própria Bíblia. André não pregou no Pentecostes, não andou sobre as águas, não escreveu cartas, mas sempre estava por perto, ligando as pessoas a Jesus. Foi ele que apresentou o menino dos pães. Foi ele que trouxe os gregos até Cristo, em João 6, 8 e 9 e João 12, 20 e 22. Ele estava nos bastidores, mas ele estava atento. Ele estava vendo as necessidades ali, daquele povo, daquele lugar, e até a necessidade que Jesus tinha de ser auxiliado ali em algum momento. André estava observando tudo. O improvável que ligava pontes. Outra coisa aqui que eu acabei de falar, que ele ligava as pessoas a Cristo, a Jesus. André não era o centro das cenas, e ele nunca buscou isso, mas ele era um instrumento, a ponte entre o perdido e o Salvador. Sabe aquela pessoa que tinha prazer em pegar o que estava perdido, que estava precisando de uma cura, precisando de uma libertação, e levá-lo até a presença do Senhor, até a presença do Senhor Jesus? Esse era André. Ele não buscava aplausos, buscava almas. E quantos de nós não precisamos entender isso para a nossa vida? Chega de buscar aplausos, vamos buscar almas. Nós devemos amar, ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso prazer, esse é o nosso serviço a ser feito na presença do Senhor. Deus usou André no anonimato, e isso foi poderoso. Foi poderoso porque você imagina quantas pessoas conheceram Jesus através dessa ponte que era André. Ele foi fiel até o fim. Nós vamos ver a história desses improváveis, desses homens que estavam ali ao lado de Jesus, e a gente vai ver alguns casos, né, de deslizes, alguns casos de infidelidade com Cristo, mas André foi fiel até o fim. A tradição diz que André pregou até em lugares distantes, como a Grécia. Ele foi levando a palavra do Senhor. Como eu disse no início, não muito falado, sempre ali nos bastidores, sempre mais quieto, sempre na dele. Mas estudando a vida de André, a gente vê e também percebemos que ele morreu crucificado em forma de X. Por não se considerar digno de morrer como Jesus. A gente vê que esses homens tinham uma fé sobrenatural. Esses homens realmente servem
para nos inspirar, para a gente usar algumas coisas que aconteceram na vida deles, para que a gente entenda que muitas coisas que acontecem com a gente não são nada para que a gente deixe de servir a Deus, não são nada para que a gente se afaste dos caminhos do Senhor, mas que a gente sempre persevere. Esses homens, eles foram citados na palavra do Senhor porque servem de inspiração. Passaram por coisas que talvez nós não sonhamos em passar, mas permaneceram fiéis. Desconhecido para muitos, mas inesquecível no Senhor. Então que você entenda um pouquinho dessa história de André, que você aprenda um pouquinho com esse homem que não buscava fama, que não buscava aplausos, mas buscava almas, buscava estar ali auxiliando o nosso Jesus, buscava estar ali de prontidão para atender uma pessoa que estava precisando, um doente, uma pessoa que precisava ser liberta, uma pessoa que precisava de qualquer auxílio. André pegava e levava eles a Cristo. Que a gente possa ser como André, que a gente possa aprender essa lição com esse homem de Deus e que a gente possa também levar pessoas a conhecer o nome do Senhor, levar pessoas até a presença do nosso Deus e que a gente venha cada dia mais ser inspirados pela palavra do Senhor a fazer o nosso melhor para agradar o nosso Deus. E você, nem todo mundo vai pregar para multidões, mas todo mundo pode levar alguém até Jesus. Você pode não estar no palco, mas pode ser a ponte que muda destinos eternos. Guarda essa frase. Você pode não estar em palco nenhum, você não precisa estar em evidência nenhuma, mas você pode ser a ponte que leve várias pessoas até a presença de Deus. Que você possa carregar isso com você. Essa é nosso primeiro personagem, e acredito que você goste, que você compartilhe, que você fale para as outras pessoas sobre a vida de André. Essa live vai ficar gravada e que você possa compartilhar também, para que mais pessoas conheçam esses homens que nos inspiram a servir ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Quero orar por você, quero orar pela tua vida, pela tua casa. É um prazer te ter aqui. Reforce isso mais uma vez. E amanhã eu te convido novamente. Convide alguém para aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre mais um dos apóstolos do Senhor, os improváveis de Cristo, que Ele chamou e fizeram tanta diferença nesse mundo. Nós estamos aqui hoje porque eles se atreveram a falar de Jesus por todo o mundo. Queridos, feche os seus olhos aí nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Espírito Santo do Senhor, vai visitando, Senhor, cada casa agora. Vai, Senhor, tirando, ó Pai, todo empecilho, ó Pai, toda enfermidade, Senhor. Vai tirando, ó Pai, todo espírito de confusão, Senhor, de inveja, Senhor. Tudo que tem atrapalhado, Senhor, a manifestação do Teu poder, Senhor. A manifestação da Tua palavra, Senhor, de vida, Senhor, sobre essa casa. Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Pai, toda incredulidade, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tocar agora corações, ó Pai, de forma sobrenatural, e que cada lugar, Senhor, venha sentir a presença do Senhor, venha sentir o toque do Senhor, ó Deus. Vai, Senhor, tocando corações, restaurando vidas nesse momento, avivando, Senhor, despertando, Senhor, pessoas, ó Pai, para um chamado poderoso, Senhor, para estar servindo de ponte, Senhor, para trazer pessoas para a Tua presença, para ser ganhadores de almas, ó Deus. Nesse momento, Senhor, eu coloco, ó Pai, cada um que está nos acompanhando, Senhor, cada um que vai estar nos acompanhando, Senhor, no futuro, assistindo essa live, que o Senhor possa, Senhor, sondar o coração,
Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, com vida, Pai, com vida sobre essas vidas, com purificação, Senhor, com despertar novo no coração de cada um. Que nós aprendamos, ó Pai, com o André. Que a gente aprenda, Senhor, a sermos ponte e levarmos a cada dia mais pessoas a Te conhecer, a buscar a Tua presença, a sentir, ó Pai, o poder de cura do Senhor, o poder de transformação do Senhor nas nossas vidas. Querido Deus, eu Te agradeço, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Mais uma vez, é um prazer eu estar aqui falando com você. Eu sinto um privilegiado estar aqui falando um pouquinho do Senhor para você. E te espero amanhã, nesse mesmo horário, às 22 horas, nessa rede que você está acompanhando aí. Não esquece, pesquisa lá nas outras redes, pr.rogerioavila. Você vai acompanhar vários estudos que a gente tem colocado lá sobre esses personagens. A gente está colocando lá também, mas vamos continuar falando sobre eles aqui também, esclarecendo sempre algo para você. Deus abençoe sua vida e tenha uma boa noite, em nome de Jesus.